Pai Senhor, povo abençoado da De Prata, Triângulo Mineiro, Brasil e o mundo, pastor Arnaldo Dias. Estava aqui terminando o meu momento de oração, mas uma inquietação muito grande no meu coração, mediante o que tem acontecido no Brasil nesse período de carnaval. E a tristeza do meu coração em poder perceber a pobreza de discernimento espiritual que a igreja brasileira está vivendo nos dias contemporâneos. Polemizou no Brasil inteiro, viralizou no Brasil inteiro um vídeo da Baby do Brasil, falando sobre o arrebatamento da igreja e sobre a possibilidade de estarmos entrando no Apocalipse. E há duas mensagens aí. Há uma mensagem da Baby para os crentes, é uma mensagem da Ivete Sangalo para os ímpios. E a pobreza de discernimento espiritual que o povo de Deus está tendo, ao ponto de um pastor famoso no Brasil fazer um vídeo chamando a Baby Consuelo de a irmã Baby. E aí nós precisamos voltar para a Bíblia Sagrada, porque me veio uma coisa ao coração sobre a Baby do Brasil e o profeta velho. Tem um texto na Bíblia Sagrada, ela está escrito aqui em 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 11, versículo 18, que Deus envia um profeta para profetizar contra o altar de Betel. E Deus dá uma ordem muito clara àquele profeta, que quando ele profetizasse, ele não poderia voltar pelo mesmo caminho e ele não poderia comer pão e nem beber água naquela cidade. Ele profetiza contra o altar, ele volta e naquela ocasião tem os filhos de um profeta velho, que quando chega na casa do seu pai, eles dizem ao seu pai o que aconteceu. O seu pai, que era o profeta velho de Betel, pede aos seus filhos que preparem para ele uma montaria, um jumento, e vai atrás do profeta. Quando ele encontra o profeta, ele diz: volta comigo para a minha casa, coma pão, beba água. O profeta diz: não, Deus disse que eu não comeria pão, nem beberia água nesta cidade, e nem voltasse pelo mesmo caminho. Mas o texto sagrado vai dizer em 1 Reis, que ele diz assim: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: volta comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí o texto diz: porém mentiu-lhe, e voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Veja bem, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, o que mentiu para ele. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá: assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes, comeste pão, bebeste água no lugar que eu disse que não comera pão e nem bebesse água, depois que comeu pão e bebeu água, diz que tu morrerás, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Veja bem, esse homem que era o profeta velho mentiu em nome de Deus, dizendo que um homem lhe apareceu, e depois que o profeta de Deus estava comendo na sua mesa, o Espírito de Deus veio sobre ele e entregou uma profecia repreendendo a sua desobediência. Outra passagem bíblica está em 1 Samuel, no capítulo 19 e no versículo 9, e depois em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 20 ao 24. No capítulo 19, versículo 9, diz: porém um espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança e tangindo Davi com a mão um instrumento de música. Veja que aqui o rei Saul estava sendo possuído por um espírito mau que o Senhor permitiu vir sobre ele. Mas no mesmo capítulo 19, quando Saul fica sabendo que Davi está na escola de profetas, onde está Samuel, e Saul já tinha mandado alguns soldados prender a Davi, e eles não conseguiram, o próprio Saul foi. E o que aconteceu?
o texto vai dizer: então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande, que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? Disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, diz o texto, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia, toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Veja bem, um espírito mau da parte do Senhor já estava vindo sobre Saul. Mas quando Saul foi prender Davi, que chegou onde estava Samuel e os filhos dos profetas, o Espírito de Deus veio sobre Saul. Ele profetizou a noite inteira ali naquele lugar. Agora, pasmem. Atos, capítulo de número 19, capítulo de número 16 e versículo de número 16. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. Estão fazendo uma grande obra. Estão pregando o evangelho. E a Bíblia Sagrada vai dizer aqui que uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, diz o texto, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, é a narração de Lucas, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Esta mulher que tinha um espírito de adivinhação ia atrás de Paulo, Silas e Lucas e dizia: esses homens aí estão nos anunciando o caminho da salvação. Era um espírito maligno. Ele estava pregando o evangelho, ele estava anunciando o evangelho. Se isso estivesse acontecendo nesta geração de hoje, os crentes de hoje estariam dizendo que esta moça que estava profetizando pelo Espírito do Senhor. Mas Paulo, vendo que era um espírito de adivinhação, repreendeu o espírito e expulsou o espírito desta jovem. E a igreja brasileira está aplaudindo a Baby do Brasil, como se ela fosse uma profeta de Deus. Estão aplaudindo a Joelma, que depois de um longo período cantando carnaval, música carnavalesca, cantou Maranata. Estão aplaudindo o Igor Canário, que defendeu a Baby do Brasil. Mas veja bem, Deus não pode usá-los, pastor. Deus usou, o Espírito de Deus veio sobre Saul, depois que Saul já era possuído por um espírito mau. O Espírito de Deus veio sobre o profeta velho, quando o profeta velho mentiu para o homem de Deus, dizendo que um anjo do Senhor lhe tinha aparecido. E um espírito de adivinhação, numa jovem pitonisa, no capítulo 16 de Atos, ia atrás de Paulo, Silas e Lucas, a comitiva de Paulo, dizendo: estes homens aí nos anunciam o caminho da salvação. O que eles queriam? Aquele espírito de adivinhação naquela moça. Queria que Paulo, primeiro, queria inflar o ego deles, e segundo, queria permanecer agindo naquela região e fazendo com que nada estivesse acontecendo. Desperta a igreja brasileira. O maior problema da igreja verdadeira nos últimos dias será a falsa igreja. Estamos vendo os cantores mundanos no final dos seus shows, encerrando-os cantando hino, música evangélica, hino evangélico. Os crentes estão aplaudindo e o diabo está dizendo para a igreja: é normal, você pode ir à igreja e você pode ir ao carnaval, você pode ir à igreja, você pode ir ao mundo, porque a Baby pode, porque a Joelma pode, você também pode. Preste atenção, os crentes precisam orar e pedir a Deus discernimento de espírito, porque o propósito do diabo é causar confusão e o maior propósito do diabo é enganar os verdadeiros crentes. Acorda a igreja brasileira enquanto é tempo, em nome de Jesus.